Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kellen Oliveira e hoje eu vou fazer uma resenha descritiva do livro Teologia da Cultura, do Paul Tillich. Esse livro trata basicamente de como a Bíblia é um testemunho de encontros e experiências enquanto história em determinadas geografias e em determinadas culturas, de forma que quando ela vai ser exposta para pessoas que estão em outro ponto da história, em outras geografias e em outras culturas, ela precisa encontrar uma correspondência formal. Então, a verdade cristã, a interpretação da verdade cristã deve levar em conta ali a situação dos destinatários, seja em suas formas política, ética, artísticas, científicas e etc. Então, a cultura é a forma da religião. E o que seria religião? Para o autor, a religião é a preocupação suprema com aquilo que nos preocupa em última instância, ou seja, Deus. E fé é quando nós somos tomados por essa preocupação suprema. De forma, então, que essa preocupação suprema está presente em todas as esferas da vida humana. Então, aquela separação que nós procuramos e tentamos fazer entre sagrado e secular, em última instância, não existe. Essa preocupação suprema está presente em tudo e também nas outras preocupações, consagrando-as. Sendo assim, a teologia não pode simplesmente preservar e interpretar as suas origens, mas ela precisa também, de forma permanente, criar novos diálogos. Por exemplo, a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e ali depois que o povo judeu foi exilado, eles passaram a falar em aramaico. Só que quando Jesus vem e quando o Novo Testamento passa a ser escrito, ele foi escrito na língua grega. E a gente poderia então pensar, por que Deus não falou assim? Não é para escrever o Novo Testamento na linguagem grega. Porque, primeiro, a linguagem grega era a linguagem dos grandes filósofos, e a gente poderia, nessa mentalidade de separação entre sagrado e secular, considerar os filósofos aí mundanos, ou sabedoria humana, mundana. E outro ponto é que os gregos eram pessoas extremamente pagãs, idólatras, no sentido bíblico. Então, nesse caso, Deus poderia ter dito, não, essa é uma língua de pessoas pagãs, de pessoas idólatras, de pessoas mundanas, eu não quero que a minha palavra seja escrita nessa língua. Mas, como a gente vê, foi escrito na língua grega, porque não existe linguagem sagrada em si mesma. Então, da mesma forma, não existe cultura sagrada em si mesma. A cultura é a forma com que a religião se expressa. Então, a religião sempre vai se expressar através da cultura. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo disse que quando ele ia pregar para os judeus, ele se fazia de judeu para ganhar os judeus, e se fazia de gentil para ganhar os gentios, de louco para ganhar os loucos, e de sábio para ganhar os sábios. Então, ele demonstrou também um conhecimento a respeito ali da cultura grega. Inclusive, a gente pode ver isso da literatura grega. Ele usou a literatura grega como de algumas pessoas que escreveram verdades. Ele cita como se fossem verdades a serem consideradas numa literatura que a gente, com o nosso pensamento de hoje, poderia considerar profana, mundana, e não foi assim que ele considerou. Então, porque Deus ele sempre ali se apresenta de acordo com a cultura da pessoa. Sendo assim, a teologia não pode ser elaborada como dogma, e sim como princípio. Outro ponto é
que a verdade central do Evangelho se encontra na criação de uma nova realidade, que foi ali inaugurada com a morte de Jesus Cristo e é concretizada na Igreja e continuada pela Igreja. Então, existem 3 fundamentos da mensagem cristã do Evangelho, que basicamente primeiro, o ser enquanto ser é bom, e inclusive Deus, quando terminou toda a sua criação, ele viu que tudo que ele havia feito era muito bom. E isso está escrito em Gênesis 1:31. E o segundo fundamento é que a queda universal transportou o ser dessa bondade essencial para uma alienação existencial. Então nós estamos alienados existencialmente. Só que o terceiro ponto aqui é a possibilidade de salvação, que vem do latim salvus ou salus, que significa curado, pleno, em oposição a desintegrado. Então, o cristianismo tem no cerne ali da sua mensagem a criação e a continuação aí dessa nova realidade. E ela encontra todas as pessoas dentro de suas culturas. A preocupação suprema, ela se expressa, na verdade, de forma social. Então, o cristianismo ele não pode ser apenas teórico, ele precisa ser prático. Não pode ficar alienado das questões sociais, mas transformá-las. Afinal, toda preocupação suprema expressa-se socialmente. E isso tem tudo a ver com a nova realidade que nós estamos criando através de Deus em nós. Sendo assim, o Evangelho é questão de decisão. Como eu disse anteriormente, nós estamos alienados existencialmente e o Evangelho traz então as respostas para as perguntas a respeito aí da nossa existência, para as perguntas existenciais. Só que a nossa sociedade foi treinada a não fazer essas perguntas, embora elas estejam ali dentro do nosso subconsciente. Mas nós somos treinados para não fazê-las. Então nós, enquanto pregadores, enquanto mestres, enquanto evangelistas, enquanto pessoas que anunciam o Evangelho, precisamos primeiramente fazer com que essas pessoas desenterrem essas questões que estão em seus subconsciente, ali para que ela possa fazer essas questões e aí nós apresentarmos o Evangelho como resposta a essas questões. Então nós precisamos fazer com que essas questões sejam levantadas, anunciar o Evangelho como resposta a essas questões e então deixar que a pessoa se decida contra ou a favor do Evangelho. Então, basicamente é isso que o livro trata, mas ele também vai tratar de questões mais profundas, existenciais, vai falar sobre moralidade, moralismo, vai falar sobre existencialismo, entre outras questões. Então é um livro muito profundo, ajuda a gente a entender a maneira como o Evangelho se relaciona e com as pessoas, com a realidade das pessoas. Espero que você tenha gostado dessa resenha. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como esses. Até o próximo vídeo.